Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Felipe Reina e hoje eu vou reagir a um vídeo do professor Lucas Gesta, que é um professor de História da Igreja. Ele é um professor protestante da Igreja Batista e ele fez um vídeo, para falar sobre a formação do cânon bíblico, e negar, na verdade, que o cânon bíblico foi forjado pela Igreja Católica. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Essa é a primeira parte, na qual eu vou tratar sobre a primeira parte do argumento dele, que parece que a igreja, os apologetas católicos, apologistas católicos estão escondendo as igrejas orientais, e estão tomando para si somente o trabalho de forjar o cânon bíblico. Então parece que a primeira parte do argumento dele é essa. A segunda parte eu vou deixar para um segundo vídeo, na qual ele vai falar propriamente da questão do cânon bíblico, da multiplicidade de cânons. Eu vou falar sobre isso com vocês num próximo vídeo. Então, fica no vídeo e a gente já começa a ouvir os argumentos do professor Lucas Gesta. É um professor sério, uma pessoa de formação acadêmica, ele é professor na universidade. Vamos ver o que ele tem a dizer. Então, um grande erro histórico, teórico e metodológico tem sido propagado nas redes sociais por pessoas irresponsáveis que não conhecem a história da igreja. E aqui o fato não tem nada a ver com católicos romanos, porque boa parte do material que eu utilizo, dos livros que eu utilizo, são de padres ou de teólogos, historiadores católicos ou biblistas católicos. Então, essas pessoas que dizem isso aqui não representam a igreja católica, por mais que possa até ser um sacerdote famoso, não representa a teologia católica. Isso não é uma ideologia católica, que a Bíblia foi criada pela Igreja Católica Apostólica Romana, ICAR, né? Esse erro, ele é propagado por setores ou seitas católicas, que não representam a Igreja Católica, portanto são seitas dentro dela, para atacar o protestantismo, na cabeça deles, ou o evangelicalismo, ou a doutrina da sola escritura. Eu vou parar aqui para fazer um primeiro comentário, pessoal, que é o seguinte. Bom, primeiro que o Lucas Gesta, ele cria, ele está criando aqui qual que é o objeto que ele vai atacar ao longo da live dele. E o objeto que ele cria é o seguinte, é que os apologetas católicos defendem que a Igreja Católica Apostólica Romana foi a igreja que compilou a Bíblia, que compilou os livros do cânon bíblico, que preservou e tudo mais. Sendo que eu, sinceramente, não me lembro de ver nenhum dos grandes apologetas católicos que nós temos aqui no Brasil, aqueles que têm mais visibilidade. E aqui eu estou pensando, por exemplo, em pessoas como o próprio padre Paulo Ricardo, como, por exemplo, Dom José Falcão, como o próprio professor Eduardo Faria, pessoas que têm canais de apologética. Todos eles, quando falam a respeito da formação do cânon bíblico e afirmam que a Igreja Católica foi a responsável por formar o cânon bíblico, preservar a Bíblia, eles não estão pensando somente na Igreja Romana, até porque no momento em que essa compilação aconteceu, em que os concílios regionais que formaram o cânon bíblico aconteceu, o concílio de Roma, o concílio de Hipona, o concílio de Cartago. Esses concílios aconteceram no século IV, quando as divisões posteriores que ocorreram na igreja ainda não haviam se estabelecido. Então, todo apologeta católico, quando diz que a igreja é católica, ele usa essa palavra católica, ele não está pensando somente na igreja romana, somente na igreja ocidental. Ele está pensando na catolicidade, no seu conceito mais abrangente. Porque, de fato, nós somos parte da igreja católica, sim. E quando dizemos isso, dizemos que a igreja foi responsável por compilar e por levar, nós estamos falando nesse conceito mais amplo da catolicidade da igreja naquele período, que não se resumia somente à igreja do Ocidente, que ela é anterior às divisões. Só que o Lucas, ele ou ele não sabe, ou parece forçar uma interpretação para dizer que os apologetas católicos estão dizendo que foi somente a igreja romana que foi responsável por isso, e as outras igrejas que se separaram posteriormente não tem nenhuma participação nisso. Nenhum apologeta católico fala sobre isso. Tá? Ou seja, eles estão afirmando isso para criar o ódio ao que eles chamam de protestantismo, que na verdade me parece que eles miram no neopentecostalismo chamando de protestantismo. Então quero começar aqui já falando que essa não é a posição da Igreja Católica Romana, tá? Porque no decreto conciliar Unitatis Redintegratio, tá? Então é católico quem segue as leis da Igreja Católica. A Igreja Católica Apostólica Romana, ela tem uma constituição, ela tem um conjunto de leis que faz parte da sua legislação e da sua tradição, portanto é católico quem segue isso. E no decreto conciliar, dentro dessa legislação católica, no decreto Unitatis Redintegratio, que você pode ler, só colocar aí
na internet que você encontra, os católicos eles devem considerar e chamar os protestantes de irmãos separados. Então, se você vê um adolescente católico, um zonoide católico, né, geração Z, chamando o protestante de herege, dizendo que ele é do demônio que vai para o inferno, ele está violando a doutrina da própria Igreja Católica, porque ele é ordenado no decreto conciliar, então não é uma opinião de um teólogo ou outro, é um decreto conciliar, ele tem que chamar a gente de irmão separado. Bom, isso aí eu concordo plenamente com o Lucas, né? Eu tenho aqui os documentos do Concílio Vaticano II, e a Igreja Católica, ela chama, né, os protestantes de irmãos separados. Eu era protestante, uma das coisas que me atraiu muito na igreja foi justamente ver a forma sábia, né, e dócil que a igreja trata os irmãos que estão separados da unidade com a Igreja Católica, né? Então, de fato, né, se você vê um católico com uma postura tão belicista e falando de uma forma muito agressiva com os protestantes, de fato, esse católico ele está se apartando daquilo que a igreja ensina. Agora, a minha pergunta, Lucas, para você é, e o contrário, né? Porque a Igreja Católica de fato chama os irmãos batistas de irmãos, né? Eu te considero irmão agora. E a tradição batista? Você vê, por exemplo, né, as denominações batistas norte-americanas, onde está o grosso, né, do movimento batista no mundo, eles sequer consideram os católicos cristãos, né? Eles sequer dão a dignidade aos católicos de serem chamados de cristãos. Eles te perguntam, por exemplo, assim, você é cristão ou é católico? Como se fossem coisas separadas, né? Ou seja, é curioso, né? Eu concordo com o Lucas, esse puxão de orelha, porque é óbvio que existem pessoas sem noção de todas as denominações, de todas as correntes religiosas diferentes na internet. Você vai encontrar católicos também sem noção, óbvio, né? E eu concordo com ele, essa postura não é a postura que a igreja te pede, né? Mas, infelizmente, né, agora, do ponto de vista oficial, da pregação oficial de várias denominações protestantes, elas vão dizer que a Igreja Católica é a prostituta do Apocalipse, elas não consideram os católicos como cristãos, rebatizam os católicos, né? Então, quer dizer, esse puxão de orelha do Lucas, né, é interessante, né? Eu sei que ele não é assim, ele é uma pessoa muito mais madura, muito mais equilibrada, né? Eu admiro a postura que ele tem, mas, quer dizer, a tradição a qual ele adere não tem essa mesma postura tão amistosa, né, em relação à tradição católica, por exemplo, como a tradição católica tem em relação à denominação dele, né? Então, vamos continuar. Tá contra a própria Igreja Católica, né? Quero trazer isso aqui porque a gente não tem mais esse ódio católico-protestante, que é uma coisa do século XVI, XVII e XVIII, e alguma coisa no XIX isso vai acabando, enfim, isso não tinha mais lugar dentro da Igreja Católica, sobretudo no papado de João Paulo II, né, que trouxe os protestantes, que fez evento com Billy Graham, enfim. Então João Paulo II representou uma era que esse ódio tinha desaparecido e esse ódio voltou, sobretudo aí, final do século XX, início do século XXI. Então, não tinha mais lugar esse ódio, agora as pessoas estão ressuscitando esse ódio exatamente por causa das redes sociais. Então as redes sociais são uma coisa terrível, que dispensa comentários, né? Porque o ódio que eles têm contra o protestante... Agora, interessante também, eu queria ressaltar, né? Porque o Lucas está falando assim, bom, esse ódio ressuscitou. Eu não tenho dúvida de que haja ódio nas redes sociais, é um espaço também, né, muito aberto e acaba tendo essas expressões mais agressivas. Só que o fato é que, durante o século XX inteiro, praticamente, né, a Igreja Católica no Brasil foi difamada, né? Foi difamada por grupos protestantes e não por adolescentes, né, na internet, mas por lideranças, né? Difamada nos púlpitos, né? E não só no século XX, como ainda no dia de hoje, né? Você ouve muitas coisas quando elas chegam, e a maior parte dos apologetas católicos, né, que estão falando na internet hoje em dia, eu estou falando aqui das pessoas mais sérias, eu não estou falando aqui do adolescente no Twitter, estou falando de pessoas que têm canais, pessoas que têm entrada tanto sacerdotes quanto leigos, né? Essas pessoas normalmente estão respondendo, né, estão fazendo vídeos em resposta a ataques que chegam o tempo todo, e a maior parte deles são vindos de lideranças na igreja, das igrejas protestantes, e não de leigos, não de adolescentes do Twitter, mas de coisas que estão sendo faladas nos púlpitos, né? E muitas vezes de uma forma muito agressiva, né? Então, essa coisa do ódio, né, o ódio à Igreja Católica é uma coisa que a gente observou durante o século XX inteiro, né? Então, enquanto a Igreja estava tendo uma postura
essa postura mais de conciliação, buscando diálogo, do outro lado, o movimento evangelical brasileiro estava batendo sem parar na igreja e alimentando, na verdade, esse ódio, né? Que o Lucas parece dizer, não tinha ódio nenhum e agora voltou porque os apologetas católicos começaram a falar na internet. Pelo amor de Deus, né? Na verdade, houve um apagão da Igreja Católica durante muito tempo, né? Que parece que não estava se defendendo, não tinha voz para se defender. E agora tem se levantado vários apologistas e mostrando o que a Igreja crê e desfazendo, né, muitas das difamações e dos erros, né, dos espantalhos que surgem, né? E esse erro, né, ataca também dizer que a Igreja Católica foi que criou a Bíblia, né? Deu a Bíblia. É um erro que ataca a própria doutrina dos pais da Igreja e da Igreja Romana também, que não afirma que a Igreja criou a Bíblia. Mas e aí eu peguei a Constituição dogmática, isso aqui é dogma, isso aqui é lei. A Dei Verbum, que vai dizer que a origem da Bíblia vem de Deus, não vem da Igreja. Através do seu Espírito Santo. Então vai lá no capítulo 1. E que a Bíblia foi confiada à Igreja Católica. Vai lá no capítulo... Eu estou aqui com os documentos do Concílio Vaticano II. Eu vou abrir aqui na Dei Verbum para ver exatamente o que a Igreja fala sobre isso. Então, é óbvio que a Igreja fala que vem de Deus, né? É óbvio que a Igreja crê que o Espírito Santo inspirou os autores sagrados. É óbvio que a Igreja crê que o Espírito Santo inspirou também os apóstolos, os homens apostólicos, os pais da Igreja, a compilarem essa informação textual, a guardarem essa informação textual. Mas, então, é óbvio que houve a presença de Deus e Deus guiando esse processo, mas ele foi feito na Igreja, né? Por exemplo, vou ler aqui no capítulo 2, ele até bota aqui no segundo, a Bíblia foi confiada à Igreja Católica, está no capítulo 2, né? Se você ler o capítulo 2, você vai ver que ele vai dizer o seguinte: por isso, os apóstolos, transmitindo o que eles mesmos receberam, advertem os fiéis a que observem as tradições que tinham aprendido, quer por palavras, quer por escrito. Isso está no 8. Então, se você for no 9, fala sobre a relação da Sagrada Tradição e Sagrada Escritura. A Sagrada Tradição, portanto, e a Sagrada Escritura estão intimamente unidas e compenetradas entre si, com efeito derivando ambas da mesma fonte divina. Se você ler no 10, que é o que ele está dizendo para você ler, diz: a Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura constituem um só depósito sagrado da Palavra de Deus, confiado à Igreja. Aderindo a este, todo o povo santo persevera unido aos seus pastores na doutrina dos apóstolos e na comunhão, na fração do pão e na oração. É claro, portanto, que a Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura e o magistério da Igreja, segundo o sapientíssimo desígnio de Deus, de tal maneira se unem e se associam que um sem os outros não se mantém. E todos juntos, cada um ao seu modo, sob a ação do mesmo Espírito Santo, contribuem eficazmente para a salvação das almas. Então veja, não tem nada o que ele está falando. Sim, a Bíblia foi confiada à Igreja, claro que sim. Foi escrita na Igreja, guiada pelo Espírito Santo, junto com a tradição apostólica e junto com o magistério da Igreja. A Igreja, ela tira da Sagrada Escritura a sua certeza a respeito de todas as coisas reveladas. Muito semelhante ao que a gente fala aqui, né, como protestante, né? Nem a Igreja Católica diz isso que eles dizem, tá? E essa frase que a Igreja Católica criou a Bíblia, você vai encontrar facilmente na boca de gente muito famosa, ok? Então, não tem nada no documento Dei Verbum que contradiga o que os apologetas... Ele não diz o nome de nenhum, né? Mas o que os apologetas mais famosos na internet brasileira dizem. Que a Igreja Católica foi responsável, sim, pela compilação do cânon bíblico, pela preservação da Bíblia ao longo do tempo, né? E pela veneração da Palavra de Deus, né? Então, vamos continuar. Vamos começar, então, com o primeiro erro dessa falácia. O erro da Igreja Única. Tá? Havia uma igreja na Antiguidade que era a Igreja Católica Apostólica Romana? Não. A Antiguidade cristã, ou seja, as primeiras igrejas do mundo, as primeiras experiências cristãs do mundo eram diversas, né? A Antiguidade cristã presenciou tradições e ritos que poderiam estar em comunhão ou não, ou seja, igrejas diferentes, tá? Igrejas diferentes que estavam em comunhão e igrejas diferentes que não estavam em comunhão. Então, toda a história do cristianismo, infelizmente, é uma história de cismas e divisões e de diversas teologias coincidentes ou inimigas umas das outras que... Aqui eu queria fazer uma pausa, assim, que eu acho que é muito importante, assim. Eu acho que o que eu percebo, né, no trabalho do Lucas Gesta, e não só no dele, tem, por exemplo, um outro professor que é pastor batista americano, né, que é o Gavin Ortlund, acredito que o nome dele é esse, que também é um estudioso de patrística, e ele é batista também.
E o que eu percebo, né, nesses professores que conhecem muito de patrística, né, mas que são protestantes, né, é que eles sempre procuram sublinhar as diferenças, né, ao invés de buscar os pontos de unidade, né, que haviam nos pais da igreja. Por quê? Porque, no fundo, né, para que você mantenha a sua posição, né, de cisão, né, porque no fundo é isso, sabe? Se você está numa denominação protestante específica, né, e você quer permanecer nela, mesmo conhecendo a história da igreja tão profundamente como o Lucas conhece, você precisa sublinhar sempre as divisões da igreja. Então você se debruça sobre a história da igreja. Na minha opinião, isso é uma coisa triste, né? Porque eu já fui protestante. Quando eu conheci, né, a patrística, conheci a história da igreja, eu comecei a estudar e ler. Eu comecei, na verdade, a ver, como havia, né, unanimidades, né, como havia muitas concordâncias, né, entre os pais da igreja. E, infelizmente, né, para esses estudiosos, eles precisam sempre estar sublinhando as diferenças, né, para que eles possam justificar as diferenças atuais. Né. Só que o fato é que aqui o Lucas, por exemplo, ele está dizendo assim, olha, a antiguidade cristã presenciou diversas igrejas e tradições. É verdade? É verdade. Só que a partir de quando que essas diferenças e essas divisões foram assim tão grandes, né, tão abertas, né, ao ponto de gerar frações significativas da igreja? Né? Foi antes ou foi depois, por exemplo, dos concílios regionais, né, de Hipona, o concílio de Roma, o concílio de Cartago, né, de onde nós retiramos, né, o cânon bíblico da nossa igreja? Eles foram posteriores. Né? Por exemplo, a divisão já da igreja siríaca, ela já acontece bem mais tarde do que esse período, não foi no quarto século, já foi no século V, século VI. Né? Então, ele está sublinhando que havia muitas tradições, havia muitas diferenças. Sim, houve muitas diferenças ao longo da história da igreja, mas nesse momento, né, naquele momento inicial, vamos falar aqui dos 3, 4 primeiros séculos da igreja, você encontra uma igreja católica, né, e aqui usando católica no seu sentido amplo, né, uma igreja que estava em unidade. É claro que havia diferenças, haviam grupos heréticos que se separavam, pequenos grupos que se separavam ou por razões teológicas, ou por razões de brigas de poder. Isso sempre houve na igreja, desde Atos dos Apóstolos você já vê. Mas o corpo principal da igreja estava em unidade quando essas coisas foram definidas, né? E o Lucas parece, né, ele fala assim, a antiguidade, a igreja da antiguidade cristã, mas assim, quando começou esses grandes cismas, Lucas? Vão criar denominações que vão criar igrejas diferentes desde sempre. Então, se você quiser aprender, né, que não havia igreja católica apostólica romana como a única igreja da antiguidade, isso é uma falácia, isso é um erro, mas haviam diversas igrejas, algumas estavam em comunhão, outras não, tá? E todas de geração das primeiras famílias cristãs, ou como as pessoas gostam de falar aí, de sucessão apostólica, né? Vai lá para minha live que você vai ver todas essas diferenças. Eu queria destacar para vocês aqui que o Lucas, né, ele sempre bate nessa... Você vê que até a forma como ele promove os cursos deles é sempre batendo nessa tecla, é como se fosse... que na minha opinião, é um espantalho, né? Porque ele sugere que os católicos e os apologetas católicos na internet não sabem que existe diversidade entre as igrejas de raiz apostólica. Como se eles ignorassem que existe a igreja ortodoxa, que existem as igrejas orientais, existe a igreja copta, existe a igreja armênia. Como se nós ignorássemos isso, né? Mas nós não ignoramos isso. Acontece que, quando nós falamos sobre a questão da formação do cânon bíblico, nós estamos falando de um período histórico em que essas divisões ainda não haviam acontecido na igreja. As divisões que existiam eram divisões menores, né? Mas todas essas igrejas que ele vai listar mais à frente, eu já assisti a live, né? Todas essas igrejas que ele vai listar mais à frente estavam em unidade quando essas coisas foram estabelecidas, né? Então, vamos ver, né? Então, o erro já começa que eles dizem isso. que a igreja católica era a única igreja da antiguidade. Ninguém diz isso. Se alguém disse isso, foi um adolescente no Twitter, mas aí ele tá batendo no espantalho, né? E não num apologeta mais sério, né? Logo, a Bíblia vem dela porque a Bíblia vem da antiguidade. Só que a igreja católica não era a única igreja da antiguidade, né? A igreja católica apostólica romana, como a gente conhece, nem existia na antiguidade. Ela surge na Idade Média, mas o cristianismo romano, o rito latino, com certeza, é um rito da antiguidade.
dos diversas dezenas de igrejas que haviam, e boa parte delas não estavam em comunhão com a Igreja Católica, cada uma dessas grandes tradições cristãs da antiguidade, ou essas grandes igrejas, preservou os textos bíblicos, tá? De acordo com a sua preferência e de acordo com a sua cultura, formando uma Bíblia, ou uma lista canônica própria. Já para fazer algum comentário aqui, o Lucas ele vai dizer que, sim, existe diversidade entre os diversos cânones entre essas igrejas de raiz apostólica. É verdade. Essa diversidade acontece sobretudo no Velho Testamento, porque o Novo Testamento é igual. Talvez a única que talvez fuja dessa regra é a igreja etíope, que é um ponto fora da curva, é uma igreja que se manteve distante, né, da comunicação e da troca, né, com outras igrejas durante muito tempo, né? Então ela é um ponto fora da curva. É difícil você olhar para a igreja etíope e tentar, a partir dela, discernir o que era a fé comum da igreja. Agora, todas essas outras igrejas têm um Novo Testamento em comum, né? E isso foi decidido em algum momento, né? Em que momento foi isso, né? Se a pessoa diz que se era do século I era a Igreja Católica, isso aí é invenção da cabeça dela, né? Porque o Novo Testamento ele foi escrito por seguidores de Jesus que não eram membros da igreja, da futura igreja romana, não eram romanos, não eram europeus, não eram ocidentais, eram cristãos do Oriente, das igrejas de Antioquia, das igrejas de Jerusalém e das igrejas que gravitavam ali em torno da igreja de Antioquia e da igreja de Jerusalém e das igrejas joaninas, que pelo menos representam 3 grandes igrejas do século I. Né? É engraçado, né? Porque ele fala assim, não, então não foram cristãos ocidentais, né? Primeiro que ele vai forçar, e você vai ver que ele vai sempre forçar para dizer que a igreja católica que nós temos hoje não é a mesma igreja romana, ela não herda, não tem como se a sucessão apostólica não tivesse acontecido, né? Como se não houvesse uma sucessão apostólica ininterrupta, né? Desde o primeiro século até hoje, como se não fosse a mesma instituição, e ela é, né? Aliás, isso é aceito até mesmo pelas outras igrejas que se separaram da igreja católica. Nenhuma delas olha para a igreja católica e diz, não, você não tem a sucessão verdadeira. Ninguém olha para o Papa e diz, não, você não é um sucessor de Pedro. Nenhum ortodoxo diz isso, nenhum copta diz isso. Todos eles sabem que ali existe uma sucessão apostólica verdadeira. E que essa igreja é sim uma igreja que é a herdeira da igreja romana. A igreja romana, aonde Pedro e Paulo foram martirizados e pregaram e fundaram a igreja. A igreja romana, aonde o evangelho de Marcos foi escrito, Lucas Gesta. Não foi só as igrejas orientais, a igreja de Antioquia, a igreja de Jerusalém, as igrejas ali na Ásia Menor, todas elas são importantíssimas e nenhum católico nega a importância dessas igrejas. Mas a igreja romana também é muito importante, ela é uma igreja ocidental. Ela é importantíssima, né? A carta de Paulo aos romanos foi endereçada a quem? As cartas que Paulo escreveu para Filemon, a carta que ele escreveu aos Colossenses foi a partir de onde? Né? Foi a partir de Roma. Por que você tem essa aversão tão grande a Roma? Eu não entendo isso, não entendo. Vamos ver o que ele vai dizer mais. E aí eu quero falar então quais são essas igrejas que haviam na antiguidade, tá? Que vão criar suas Bíblias, né? Que não é a Igreja Católica Apostólica Romana. Então começo aqui trazendo as igrejas ortodoxas calcedonianas. Então, as igrejas ortodoxas calcedonianas não surgiram em 1054 com um grande cisma. As igrejas ortodoxas calcedonianas são igrejas cristãs que existem desde a antiguidade cristã. Algumas desde sempre, né, como as igrejas gregas, estão desde as primeiras expansões paulinas, outras um pouco depois, como a igreja de Constantinopla, que surge com Constantinopla. Tá? É engraçado assim que o Lucas, quando ele vai falar da igreja católica, ele costuma enfatizar uma certa, como se houvesse uma cisão histórica, né, entre a igreja romana, né, que foi fundada pelos apóstolos, e a igreja católica, da qual nós fazemos parte. Mas quando ele vai falar da igreja ortodoxa, por exemplo, aí não, aí ele com muita tranquilidade, ele atesta que essas igrejas foram de fato fundadas pelos apóstolos ali, as igrejas de língua grega, dos ortodoxos, né? As outras igrejas, as demais igrejas que ele vai listar aqui. Então, é curioso, né, como ele tem, assim, parece que ele, com a igreja romana, ele tem, assim, uma certa aversão. E, assim, ele sempre fica sublinhando isso como se fosse uma novidade, como se ele estivesse falando algo, assim, que os católicos escondem, como se nós estivéssemos escondendo que essas igrejas existem, né? Quando, na verdade, o que acontece é um diálogo ecumênico maravilhoso que existe na igreja católica. Na verdade, a igreja católica é aquela que mais se esforça pelo diálogo ecumênico, para que nós consigamos criar pontes, né, que façam com que a unidade da igreja volte
a ser efetuada. Segunda, a Igreja Ortodoxa Copta. A Igreja Ortodoxa Copta não é católica, nunca foi católica romana, não é a Igreja calcedoniana, ou seja, e romperam essa comunhão oficial depois do Concílio de Calcedônia. Porém, elas não surgiram com o Concílio de Calcedônia. Elas existem desde o século I, pelo menos a Igreja Copta existe desde sempre, né? Porque o cristianismo, ele nasce em Que ano que foi o Concílio de Calcedônia? 451, né? Então, o rompimento, né, desse ramo da igreja, talvez o primeiro grande rompimento que aconteceu na igreja, acontece em 451. Acontece que os concílios regionais que nós apontamos, apologetas católicos, né, onde aconteceu as primeiras listas fechadas, né, do cânon da Bíblia, eles aconteceram foram anteriores a essa divisão da igreja copta, por exemplo, né? E olha só também uma coisa curiosa, né? Você olha a igreja copta, uma igreja tão antiga, com raiz apostólica, e você vê o quê? Você vê uma igreja com estrutura episcopal, né, monárquica, você vê ali sentado um patriarca, um papa, né, você vê bispos, você vê devoção mariana, você vê a fé na comunhão dos santos, na intercessão dos santos, você vê a fé nos sete sacramentos, ou seja, toda aquela fé que está preservada na Igreja Católica, você vai encontrar nessas igrejas, em todas as igrejas que ele vai listar aqui, que tem raiz apostólica. Na verdade, isso só atesta contra, na verdade, as tradições protestantes que se separaram muito posteriormente, né? E que procuram, por exemplo, nessas outras igrejas, nessas divisões que aconteceram anteriormente, né, como se fosse um aval para a sua própria divisão, entendeu? Mas só que essas igrejas, elas têm uma fé muito próxima da fé católica, né? E nós temos muitos diálogos ecumênicos, como eu estou mostrando aqui. A Igreja Católica, ela tem um dicastério para a promoção da unidade cristã. Quantos movimentos a Igreja Católica tem feito na direção dessas outras igrejas, na direção de construir um diálogo teológico? Por exemplo, se você vier aqui, ó, seção oriental, vou clicar aqui na seção oriental, você vai ver com todas elas, ó, com as igrejas bizantinas, ortodoxas bizantinas, olha, Comissão Internacional para o Diálogo Teológico, ou seja, a Igreja Católica fazendo um esforço teológico para encontrar convergências naquilo que ainda gera atrito, né? Conversas bilaterais, a questão da primazia de Pedro sendo sempre conversada, e você vê que todas essas igrejas têm um diálogo ecumênico aberto com a Igreja Católica, porque reconhecem na Igreja Católica a sucessora da Igreja Romana, que nos primeiros concílios ecumênicos, e o Lucas Gesta sabe muito bem, porque é professor de História da Igreja, sempre foi vista como a igreja primaz, a igreja que tinha primazia. É a natureza dessa primazia que é contestada por essas igrejas. Como essa primazia se expressa é que é contestada pelas igrejas. Não que havia uma primazia, porque isso elas concordam, porque elas são signatárias desses concílios, né? Então você veja, as igrejas ortodoxas orientais, a igreja assíria do Oriente, todas elas têm diálogo ecumênico aberto com a Igreja Católica. E para você ver aqui, ele está mostrando agora, né, o Papa Francisco com a sua santidade Ignácio Efrem, o patriarca ortodoxo da Síria, de Antioquia, né, siríaco de Antioquia, né. Aqui o Papa Francisco com o patriarca Bartolomeu, né, patriarca ecumênico da Igreja de Constantinopla, dos ortodoxos, né. Então você veja que existe, ano que vem, vão fazer 1700 anos do Concílio de Nicéia, e vai ter um encontro entre o Papa e os patriarcas dessas igrejas, né. E nós temos que orar, meus irmãos, para que haja caminhos de unificação dessas igrejas, para que nós possamos ver e ouvir notícias de unidade, sabe? Isso que me apaixona em estudar a história da igreja, na verdade, é buscar os caminhos de unificação e não os caminhos de distanciamento, né? A patriarca da Igreja Ortodoxa, que também é chamado de Papa, tá? E ela também é uma das grandes fontes preservadoras dos textos bíblicos e das listas canônicas mais antigas e das Bíblias mais antigas do mundo. Outra igreja é a Igreja Ortodoxa Etíope Tevarredo, né? Que é a igreja da Etiópia, que também não é católica e não é ortodoxa calcedoniana, ela lá depois. Essa aqui é a Igreja Apostólica Armênia. Essa igreja aqui é a Igreja da Armênia, tá? E aqui a gente tem o Patriarca Armênio. A Igreja Siríaca Ortodoxa de Antioquia, que também faz parte desse tronco,
Tá? E, por fim, a Igreja Católica Apostólica Assíria do Oriente. Né? Mais uma que também tem seu próprio Papa, seu próprio Patriarca, estrutura episcopal, paramentos, né, sacerdotais, né, fé, crença no sacerdócio, né, do bispo, sacerdócio dos presbíteros, fé nos sacramentos da igreja, que os sacramentos eles efetuam aquilo que eles simbolizam, né, a Eucaristia é a presença real do corpo de Cristo, né, o batismo é o batismo de regeneração que salva e limpa dos pecados, né, mais uma igreja que tem uma fé muito semelhante à fé católica, né? Então aqueles elementos que os separam são elementos muitas vezes marginais, são elementos que são detalhes teológicos e também algumas dificuldades do ponto de vista da própria organização da igreja, né, da questão da autoridade, né, que é difícil de superar, mas que existe todo um diálogo, existe toda uma aproximação. A Igreja Católica, na verdade, está abrindo mão, né, de muitas das suas prerrogativas, permitindo que haja diversidade mesmo na igreja, justamente para tentar acolher de novo na unidade, né, todas essas igrejas. Não existe uma igreja que seja mais ativa na promoção da unidade do que a Igreja Católica. E nós sabemos que essas igrejas existem e nós cremos na apostolicidade delas. Os documentos do Vaticano II vão dizer que todos os sacramentos dessas igrejas são sacramentos válidos, pelo menos das ortodoxas, dessas orientais. São sacramentos válidos. Cremos na apostolicidade dessas igrejas, assim como elas creem na nossa, né? Eu queria inclusive dar uma dica para vocês, quem estiver assistindo meu vídeo, né? Existe um canal, se você fala inglês, esse canal aqui, Patristic Pillars, que é do William Albrecht, que é um católico, né, também estudioso da patrística, muito interessante. E ele tem uma lista aqui, se você escrever Syriac, você vai ver que ele tem vários vídeos em que ele fala, ele conversa, né, com um doutor, né, especialista na igreja da tradição siríaca, e eles são siríacos, né, são cristãos siríacos, e tem um diácono também. Ele faz várias lives conversando sobre a fé comum que existe entre os pais da igreja siríaca, sobretudo, né, e a fé católica, os pais do Ocidente, os pais gregos, né? Então você veja aqui, ó, oração pelos mortos e purgatório na tradição siríaca. Outro vídeo. A igreja siríaca confundem os protestantes. Santa Maria na igreja siríaca. Santa Maria na tradição antiga siríaca. De novo, Maria. Imaculada Conceição de Maria nos padres siríacos. Veja, Virgindade Perpétua de Maria nos padres siríacos. Santo Efrem e a Virgindade Perpétua. Ou seja, pecado original na ortodoxia oriental e no catolicismo. Então veja, aqui você vê um diálogo ecumênico acontecendo de forma maravilhosa entre um católico, um estudioso de patrística, com cristãos orientais, e vendo como existe similaridade na fé de igrejas que estão separadas, meus irmãos, às vezes há mais de quase 1500 anos que essas igrejas não estão em comunhão formal e a fé é a mesma. É isso que é o milagre, na verdade, é você ver não a desunião, mas você ver a unidade de fé. Como é que pode passar 1500 anos essas igrejas quase sem contatos e a fé ainda ser a mesma? Isso é a prova cabal, na verdade, de que a fé católica é a fé apostólica. E, na verdade, isso desmonta muito do discurso que nós lemos, por exemplo, na apologética protestante contra o catolicismo, dizendo que não, isso foram introduções na época de Constantino, introduções do Império Romano, os romanistas, né? Acontece que muitas dessas igrejas, por exemplo, de tradição siríaca, não viviam num espaço de controle do Império Romano. Então elas estavam lá no espaço de controle dos persas, né? Elas estavam espalhadas pela Arábia, pelo Iraque, fora do controle do Império Romano. Então como que eles têm essa mesma fé? Como que eles usam imagens, eles usam ícones, eles oram aos santos, eles fazem todas essas coisas, só que eles não estavam nessa geografia de controle do Império Romano. Ou seja, esse argumento, né, de que é algo que o Império Romano, os pagãos adentraram na igreja e deturparam a fé da igreja, no fundo, na verdade, olhar essas outras igrejas que se separaram bem cedo, nos mostra, né, como a fé católica é a fé apostólica. Por quê? Porque quando você vai olhar para eles, você vai encontrar a mesma fé, né?
com detalhes, pequenos detalhes, né? A questão, por exemplo, no caso deles tem a ver com a questão da união hipostática de Cristo, então tem uma discussão a respeito disso com eles. Com os ortodoxos já tem a ver com a questão do filioque, né? A questão da processão do Espírito Santo, das energias divinas, enfim, existem discussões de nível teológico muito alto que acabam mantendo essa divisão do ponto de vista teológico, mas quando você vai ver o grosso da fé, é uma fé comum, ela é muito, muito, muito parecida, meus irmãos. E o Lucas parece querer ressaltar a diferença, né? Então, pessoal, eu vou parar por aqui, então, essa primeira parte da reação ao vídeo do Lucas Gesta. Eu vou fazer um segundo vídeo para falar sobre a segunda parte, na qual ele vai de fato entrar na questão do cânon bíblico, né, dessas diferentes igrejas orientais, e ele vai desenvolver o argumento dele, dizendo que a igreja romana e as igrejas ocidentais tiveram pouca ou nenhuma participação na formação do cânon. Então, eu vou fazer um segundo vídeo. Espero que vocês fiquem aqui no canal, se inscrevam no canal, façam comentários aqui embaixo da opinião de vocês e vejo vocês no outro vídeo. Então, tchau, tchau.